Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. Nós estamos na 23ª semana do Tempo Comum. Estamos na Semana da Pátria. Rezamos de modo muito especial pelo nosso querido Brasil. Sobretudo pedindo a graça de que cada vez mais as instituições, o Estado Democrático de Direito, sejam reforçados, confirmados, e o povo brasileiro tenha cada vez mais tempo de graça, de prosperidade e de paz. Nós estamos aqui pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson, por meio dos podcasts que se espalham por aí, e também por meio da Rádio Maria. Eu agradeço imensamente a sua companhia, a sua audiência, todos os dias aqui, em torno da palavra, nós a meditamos, tirando para nós, para nossas vidas, uma lição, uma palavra, uma iluminação, um caminho a seguir. A palavra guia os nossos passos. A palavra é luz para o nosso caminho. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês certamente recordam que ontem, na primeira leitura da Santa Missa Dominical do Livro da Sabedoria, ali se dizia que o ser humano não consegue penetrar nos desígnios de Deus. Nós jamais conseguiremos compreender plenamente e esvaziar plenamente e dominar a vontade, o projeto, o plano, o desígnio do Senhor. Por isso, na oração de Salomão, ele pede sabedoria, para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento. Mas mesmo assim, jamais conseguiremos decifrar completamente os desígnios de Deus. Pois bem, hoje, no versículo 8º do Evangelho de hoje, ali se diz que Jesus conhece os pensamentos dos seres humanos. No caso concreto ali, eram os mestres da lei e os fariseus. O tempo é o sábado, o ambiente é a sinagoga. E Jesus ensina. De repente, na sinagoga, encontra-se um homem com a mão direita ressequida. Nós já sabemos que a mão direita na Bíblia é símbolo
da capacidade de ação, da capacidade criacional, a capacidade que o ser humano tem de algum modo de entrar na mesma dinâmica de Deus, porque Deus é criador. Tudo faz pelo poder de sua mão. Liberta, refaz, reconstrói, salva. Deus tira o seu povo da escravidão do Egito com braço forte, com a mão direita erguida. A mão direita, portanto, é símbolo da criação e, ao mesmo tempo, da redenção. É da capacidade operativa, da capacidade criativa que o ser humano tem. O problema é que aquele homem que está na sinagoga num dia de sábado tem a mão direita ressequida, incapacitada de agir de acordo com a vontade de Deus. Os mestres da lei e os fariseus, que só sabem murmurar, que só sabem colocar à prova, eles observam Jesus para verem se Jesus vai curar aquele homem, e assim eles terão motivo de acusá-lo, porque Jesus teria curado no dia de sábado. Percebam, meus irmãos, que mente maléfica, que coração pecaminoso e mau, perverso. Infelizmente há muitas pessoas perversas. É neste contexto que entra o versículo 8. Jesus conhece em profundidade os pensamentos deles. Jesus penetra em profundidade no âmago, no íntimo mais profundo do ser humano. E conhecendo a maldade que está alojada em seus corações, Jesus então dá uma ordem ao homem de mão seca. Levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Neste versículo, a segunda parte do versículo 8, temos muitos elementos interessantes. Primeiro, o verbo utilizado por Jesus para dar a ordem é o verbo egeiro. É um dos verbos utilizados para falar da ressurreição, do levantar-se. Egeiro, verbo típico da ressurreição. Jesus que é levantado do sepulcro. Mas em seguida, quando Lucas constata que a ordem foi cumprida, ele utiliza o outro verbo muito típico da ressurreição, que é o verbo anistemi. Ele se levantou e ficou de pé. Aqui, Lucas utiliza o verbo anistemi. Então veja que beleza de texto. O verbo egeiro e o verbo anistemi. Os dois verbos para falarem do ressuscitado, da ressurreição, da vida nova. É essa a experiência que acontece na vida daquele homem. A partir da palavra, a partir da ordem dada por Jesus, ele se levanta, fica de pé, coligando a sua vida com a força da ressurreição. De fato, meus irmãos, é uma verdadeira ressurreição na vida daquele homem, que passou tantos anos de sua existência, oprimido, machucado, pisado, pela lei representada exatamente pela sinagoga. Ele está na sinagoga, mas não é acolhido. Ele está na sinagoga, mas não está plenamente integrado naquela comunidade que ora. Aliás, nem se sabe muito bem como permitiram que ele estivesse no culto sinagogal. Um homem de mão ressequida é considerado impuro, mas ele participa do poder da ressurreição. O verbo egeiro e o verbo anistemi coliga a experiência salvífica que Jesus realiza na vida daquele homem com o mistério da ressurreição. Quando você tem uma experiência de encontro com o Cristo ressuscitado, com a força da ressurreição, algo grandioso acontece na sua vida. Não somente é uma ressurreição do ponto de vista físico, mas aqui também é uma ressurreição do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do seguimento, do discipulado. Ele se torna discípulo. Ele pode, curado da sua capacidade de agir conforme a vontade de Deus, de discípulo, ele passa a agir
tendo em vista exatamente a força recebida de Cristo para agir como o próprio Cristo age. E aí o poder criacional e o poder redentor, libertador, de algum modo, nós participamos desse mesmo poder de Deus. Jesus então agora enfrenta estes pensamentos maus de provação, de acusação, de perceber o que Jesus vai fazer simplesmente para criticá-lo. Jesus enfrenta perguntando, ajudando o seu auditório a refletir a partir das perguntas que ele oferece. Eu pergunto para vocês, o que se pode fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer, ou deixar que se perca? É interessante porque nas leis do Pentateuco, no dia de sábado, por exemplo, você poderia salvar um boi que caiu num poço, caiu num buraco. Você poderia salvar um jumento, uma cabra, digamos, um animal da roça, caiu num buraco, caiu num poço, caiu numa cisterna. Você poderia trabalhar no sábado para salvar aquele animal. É uma exceção presente na lei mosaica. Jesus, então, de algum modo, utiliza-se desta mesma faculdade, desta mesma concessão, não para salvar um boi, um jumento, ou uma cabra, ou um bode, mas para salvar um filho de Deus, diminuído, pisado, excluído, marginalizado, por causa de uma mão ressequida. Ninguém teria coragem de dizer que no sábado não se pode fazer o bem. Exatamente porque o sábado é o bem por excelência. O sábado é a plenitude da criação, é quando a criação chega ao seu esplendor máximo. Jesus então olha para todos e o seu olhar, cheio de misericórdia para com aquele homem ferido, machucado, mas ao mesmo tempo o seu olhar de misericórdia para com o homem que tem a mão ressequida é também de algum modo um olhar de juízo para aqueles que só sabem murmurar e criticar. Estende a tua mão, é a ordem que Jesus dá, e a mão daquele homem fica curada. Eles ficam cheios de furor. Versículo 11. A palavra grega para dizer furor é muito interessante. Anoia. Literalmente, anoia significa sem cabeça, perdeu a cabeça. Então, é alguém que fica com tanta raiva, com tanto furor, com uma raiva extrema, a ponto de perder a cabeça. E eles ficam discutindo entre si o que eles podem fazer contra Jesus. No Evangelho de Marcos, por exemplo, o texto paralelo, capítulo 3, versículo 6, ali, pela primeira vez, eles decidem destruir Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos, também nós temos paralisias, temos mãos ressequidas, nem sempre agimos conforme a vontade de Deus. Vamos então guardar 3 coisas para a nossa oração no dia de hoje, entre tantas as possibilidades. Você pode escolher um elemento, uma frase, um versículo e tornar este versículo a sua oração no dia de hoje. O que é que eu sugiro? Primeiro, versículo 8. Jesus conhece os pensamentos em profundidade de cada ser humano. Nós não conseguimos enganá-lo, enrolar Deus, ludibriá-lo. Não há como. Jesus conhece o ser humano em profundidade. Segundo, a mão direita. O que é que Jesus diz? Vem aqui para o centro, fica de pé. O que é que estava no centro da sinagoga? O armário com os rolos da Torá, da lei mosaica. Ao colocar aquele homem de mão ressequida no centro da sinagoga, Jesus está dizendo que a vida daquele homem é mais importante do que a interpretação da lei que se faz na sinagoga. Se a interpretação da lei não estiver vinculada à vida, defendendo a vida, é algo que está profundamente distanciado do projeto de Deus. Plasticamente, quando Jesus manda que o homem se levante e o coloca no centro, Jesus está dizendo que a vida daquele filho de Deus é mais importante do que o armário onde se guarda o rolo dos livros da Torá do Pentateuco. Mão direita seca, agora curada pelo poder da palavra, pela força salvífica e libertadora de Jesus.
Um terceiro elemento para a nossa oração. A atitude de Jesus para com o homem de mão ressequida é de misericórdia, compaixão. A atitude dos fariseus e doutores da lei é de raiva profunda, a ponto de praticamente perder a cabeça. Qual é a nossa atitude diante dos sofredores? Estamos vivendo o sábado escatológico da libertação, o domingo como o dia do Kairós, o dia da graça, o dia da vida, o dia da liberdade, o dia da cura, o dia em que Deus refaz os seres humanos em plenitude, em atenção à palavra que Jesus nos dá. O sábado, como já disse tantas vezes, é o sétimo dia, é o dia do esplendor máximo, é o dia da plenitude da criação. Para nós cristãos é o domingo, dia do repouso, dia da família, dia da oração, dia da Santa Eucaristia. Que a nossa vida de cristão seja um perene domingo, uma permanente vida libertada pelo poder da palavra salvífica e libertadora que Jesus nos oferece. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde, a palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança à missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.